boa noite! Iniciamos mais um Elgue e Você, o nosso programa, sempre com muita informação e conteúdo com credibilidade. Eu adoro estar aqui com vocês. O nosso programa de hoje está delicioso, sensacional. Deem uma olhadinha. A gente está falando de uma máquina que vai fazer um trabalho mecânico no seu corpo. Então, a gente vai fazer o estímulo, o seu próprio corpo fazer esse estímulo de colágeno e elastina. E o colágeno e a elastina precisa de um tempo para produzir. Então, é até 4 meses realmente que é o auge do tratamento. E temos um bate-papo com ele, Leonardo Silessarenko, consultor financeiro, uma pessoa que detém um conhecimento muito grande e está aqui sempre no Elgue Você, transmitindo esse conhecimento em relação ao setor financeiro. E hoje o nosso bate-papo foi sobre dicas de investimentos. Existem aí hoje no mercado aproximadamente uns 7, 8 tipos principais de investimentos que a gente imagina para que se possa fazer com recurso. Isso tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica e também desde o centavo que você economize até os milhões que podem ser economizados por um grande investidor. Fique aqui comigo que o Elgue Você está apenas começando. E hoje é terça-feira, minha gente, aquele dia especial porque é o dia de informação, dicas e conhecimento para cuidarmos do nosso bolso com ele, Bruno Perim. Venha, Bruno. E aí, galera do programa Elgue e Você, mais uma vez aqui para a gente falar sobre o seu dinheiro no bolso. Tome cuidado para não levar as coisas muito para o lado pessoal, isso pode ser muito perigoso nos negócios. Às vezes você tem lá um fornecedor que tomou alguma decisão que para ele é boa, mas para você não foi tanto, e você toma aquilo como um ataque pessoal. Pode ser com cliente, pode ser com parceiros, pode ser até com colegas de trabalho. Isso é extremamente perigoso. Porque, cara, você não pode estar fechando portas. Logo ali na frente pode ser que aquele contato, aquela relação volte a ser interessante. Então, às vezes, as pessoas tomam decisões de negócio que não são as melhores para você, mas são boas para ela, ou talvez você não sabe todo o contexto para ela tomar aquela determinada medida. Então, por isso que, cara, negócios são negócios. Você, claro, nunca, não faça mal a ninguém, não sacaneie ninguém, mas entenda que muitas vezes algumas decisões vão te prejudicar e isso não deve ser levado para o lado pessoal, porque aí você começa a fechar portas e lá na frente isso sempre te prejudica. Mantenha o máximo de portas abertas, isso vai ser sempre melhor para o seu negócio daqui para diante. Gostaram da dica do Bruno Perim de hoje? Ele sempre arrasa e faz diferença na nossa vida e está toda terça-feira com a gente aqui no Elgue Você, mas segue o baile, minha gente, é aquela hora que eu adoro, é a hora do nosso radar, a hora de deixarmos vocês informados de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Chegou a hora do nosso quadro de notícias. Twitter vai desativar conta que desrespeitar 5 vezes regras de desinformação sobre Covid-19. Rede social adotou sistema que aumenta penalidades de acordo com a quantidade de vezes que a pessoa infringe termos de uso relacionados à doença. Restrições vão de 12 horas de bloqueio à suspensão permanente. Instagram lança recurso Salas ao Vivo, que permite 4 pessoas transmitindo em live. Com nova ferramenta,
criador da transmissão poderá ser acompanhado por mais 3 pessoas falando simultaneamente na tela. Jovem cria manual para idosos usarem o WhatsApp com níveis de aprendizagem. Eles sentem que estão atrapalhando em perguntar. Com o objetivo de facilitar o uso das tecnologias para pessoas mais velhas, Alexandre concilia a Faculdade de Direito com produção de cartilhas feitas à mão. E aí, já estão ligadíssimos em tudo que está bombando, tudo que está acontecendo, mas nós só estamos começando. O Elga e Você ainda tem muita coisa boa vindo aí, então não saia daí. E agora, no nosso programa Elga e Você, vamos falar de algo bem gostoso, que todo mundo fica ligadíssimo, estética, beleza. E para isso estamos com ela novamente, doutora Letícia Ribeiro, proprietária aqui da Beleza do Ego, que faz a alegria de todos, né, doutora? Muito obrigada por nos receber hoje. Mas o mais importante é a autoestima, né, gente? Não podemos esquecer que eu gosto de falar muito sobre isso. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no consultório. É um grande prazer realmente recebê-los. E aqui é o meu cantinho, onde eu me sinto mais segura. E é uma delícia. Aqui ela tem uma energia incrível, minha gente. Ela realmente é acolhedora. Aqui a gente se sente bem na Beleza do Ego. E hoje nós vamos apresentar na prática mesmo, né, doutora? Falando desse aparelho revolucionário, maravilhoso, Eros Refull. Nossa, que é a sensação do momento. Isso. E assim, é uma segurança, né? E assim, ainda mais que é um procedimento progressivo, porque as pessoas querem algo imediato, mas também querem durabilidade. Então, o Eros veio aqui para trazer essa durabilidade, essa qualidade de trabalho, qualidade de pele, principalmente. E assim, hoje a gente fez a região do pescoço, até por causa do programa, que daí fica mais fácil, mais rápido, porque é um procedimento extremamente rápido. Se durar 20 minutos é realmente por causa da cliente, que tem um pouquinho de intolerância à dor, mas a gente consegue fazer porque é muito tranquilo, muito tranquilo. E nós escolhemos também uma região que eu acho que é um problema geral, né? Muitas pessoas não gostam nem de fazer assim para não marcar a papada, que incomoda demais, né, doutora? Sim, porque até as magras, né? Até as magras têm. E às vezes é um fator... A grande maioria é um fator genético. Se você vê de 4 irmãs, as 4 têm essa região parecida. Se você vê a mãe e a filha, você vê a mãe, nossa, realmente a fruta não cai longe do pé. E também não é estar com sobrepeso, mas a redução da medida do peso, né? Vai e volta, aí acaba que essa gordura local fica sempre concentrada e tem mais dificuldade realmente de sair, a gordura da papada do pescoço. Então, é algo que incomoda muito, porque está aqui, né? O tempo todo você está lidando com aquilo. Como a doutora já falou, é o fator genético, sobrepeso, flacidez também, né, doutora? A gente está falando de gordura, né? No caso que vocês vão ver, é mais gordura mesmo localizada, porque é uma pessoa jovem, com pouca flacidez de envelhecimento, mas a gente consegue tratar, sim, a flacidez, porque é a porta de entrada, né? Você olha para a pessoa, realmente é o pescoço que a gente vê envelhecido. E não adianta, gente, cuidar de todo o rosto e deixar o pescoço, porque as pessoas percebem que você não está cuidando direitinho do nosso pescoço. Então, o Eros é um aparelho que trata mesmo, né? Ele é tipo como se fosse uma ginástica, uma malhação do músculo, é isso que ele faz? Pode ser. A gente pode substituir, sim. Mas o que eu preciso falar é assim, a pele é feita de 3 níveis. E o Eros consegue trabalhar nesses 3 níveis, que são muscular, o tecido adipose e a pele, né, superficial, que é a flacidez. Então, a gente trabalha com 3 ponteiras, com medidas de 4,5, 3 e 1,5. Então, cada momento eu escolho um protocolo individual, né? Porque as clientes são individuais. Então, quando me perguntam qual que é o preço, como que funciona, quantas sessões que eu vou precisar, a gente precisa da avaliação, porque é individual. Então, fazendo essas 3 medidas, a gente consegue um sucesso, né? Porque são poucos aparelhos ou poucas substâncias que conseguem atingir essa profundidade. E, na verdade, a gente não está falando de substância, gente. A gente está falando de uma máquina que vai fazer um trabalho mecânico no seu corpo. Então, a gente vai fazer o estímulo, o seu próprio
próprio corpo fazer esse estímulo de colágeno e elastina. E o colágeno e a elastina precisa de um tempo para produzir. Então, é até 4 meses realmente que é o auge do tratamento. Então, acho que o sonho de toda mulher, da maioria das mulheres, é ter esse marcação, contorno, né? Realmente traz um visual totalmente diferente, uma beleza, realmente, né? Um rosto marcado. Sim, mas a gente só está falando, né, de contorno malar. Mas o contorno de bochecha, que a gente consegue fazer o efeito bochectomia, a gente agora vem com um protocolo chamando Fox Eyes, que é o arqueamento da sobrancelha e a abertura ocular. Então, quer dizer, quem não quer ter uma sobrancelha arqueada sem precisar usar a toxina, porque a gente consegue esse efeito da toxina e sem a paralisia da face, né, que a gente não consegue movimentar e articular as sobrancelhas, né, sem a expressão. E o Eros, em contrapartida, tem isso. Então, a gente consegue fazer esse efeito sem introduzir uma substância, sem introduzir agulhas, que muita gente tem medo de agulha, e a naturalidade do resultado, né? E eu acho que as pessoas estão procurando muito essa naturalidade. Ótimo, vamos falar sobre isso. O Eros, dependendo, lógico, cada pessoa é um indivíduo diferente e tem uma necessidade diferente, então a quantidade de sessões são diferentes, mas o resultado, geralmente, ele é duradouro? É duradouro, ainda mais, como eu disse, que o efeito ele é progressivo. E, assim, número de sessões, naturalmente, a gente faz uma vez por ano, porque é um procedimento realmente que precisa de um tempo, ele é profundo e impecável, perfeito. Então, quando a gente consegue trabalhar nas 3 camadas da pele, imagina qual é a proporção desse resultado. Mas, lembrando, gente, nada é imediato, é um tratamento e é realmente individual. Então, a gente precisa da avaliação para dizer, olha, você precisa uma vez por ano, mas você, senhora de 70 anos, a gente vai precisar a cada 4 meses, com certeza. Então, daí, dependendo da situação, você tem que só retornar e refazer o procedimento um pouquinho antes, né, doutora? Não que a gente também não possa combinar com outras coisas, né? Com bioestimuladores, com radiesse, um skin buster. Mas o tratamento, gente, para ter uma durabilidade é o seu cuidado, que a gente diz que é o home care. Então, é muito protetor solar. A prioridade é o protetor solar e água. Consumo de água. Ácido hialurônico é atraído pela água. Pele jovem, pele hidratada e pele sem manchas. Então, tem que tomar muita água. Olha, super dica da doutora Letícia aqui. Doutora, o Eros, lógico, que nós estamos mostrando aí, vocês estão acompanhando um procedimento sendo realizado na papada, né, que é algo que todo mundo gosta, todo mundo quer, mas existe várias regiões que podem ser tratadas pelo Eros Refull, né? Sim, pode ser sim. Região interna de coxa, celulites, porque como a gente consegue atravessar todas as camadas, a gente consegue fazer a quebra da gordura, né? A apoptose, que isso significa. A apoptose não é a eliminação, não é a enzima, ela murcha a célula de gordura, ela não quebra. E o Eros, ela faz a apoptose, que é a quebra realmente da gordura. Então, eu gosto de combinar a enzima, que faz a redução da gordura localizada, e eu venho com o Eros para tratar a flacidez. Então, a gente faz aquele acoplamento da pele com o músculo, que aí fica, né, mais bacana no tecido. É tipo como colar o tecido assim mesmo? Sim. Por exemplo, a gente tem diástase. É quando, muitas vezes, nem sempre a mulher gestante, não só as mulheres gestantes, mas a grande maioria delas acontece isso. Cresce muita barriga, tira esse acoplamento músculo e tecido, e aí a gente vem com Eros para estar fazendo essa colagem. Aí a gente precisa de mais sessões corporais, né? E assim, também é tudo individual, mas eu gosto de fazer a combinação dos 2 tratamentos, que fica melhor e a pressa, né? Cumprir pelo menos uns 2 meses de tratamento para poder ter um resultado mais rápido. Então, o Eros pode fazer no rosto e no corpo também. Até vaginal, estímulo vaginal. Sim. Que interessante, doutora. Conta um pouquinho dessa parte íntima, que é algo novo que as mulheres... E é algo que as mulheres, assim, estão em busca de informação. E não é a idade, tá? A flacidez vaginal não é só, né, contração vaginal, mas também a flacidez externa, né? Grandes lábios. Pequenos lábios a gente não consegue trabalhar, mas os grandes lábios a gente consegue. A área do Vênus, né, que a gente fala que é a testinha... Sim. Quando tem a divisão de cesáreas, é muito comum abdominoplastia, que fica aquela gordura dividida, ou mesmo até uma lipo mal feita, bom, enfim, não querendo jogar cirurgias plásticas, mas sempre tem uma consequência, né, de uma cirurgia, de não manter o peso.
Então, eu falo que nem a cirurgia é para sempre. Então, a gente consegue fazer esse trabalho nessa região. Inclusive, as mulheres que sofrem, às vezes, ela tem essa região aumentada, como que chama essa? Vênus. Reduz também? Reduz. Como eu falei, o Eros faz a apoptose, vai queimar aquela gordura daquela região através dessas ondas ultrassônicas. Esse aparelho é fantástico, né, minha gente? Então, trata a flacidez até íntima, reduz também, é um caso que muitas mulheres sofrem com isso. Doutora, maravilhoso, né? Vocês acompanharam aí o procedimento sendo realizado. Eu faço e amo. Estou aí já na minha segunda sessão, estou assim apaixonada nesse aparelho. De verdade, é o meu testemunho pessoal, então experimentem também aqui na Beleza do Ego. Mas eu quero falar de um momento interessante agora seu, que você vai transmitir os seus conhecimentos, né, doutora? Você vai começar a dar cursos. Eu acho que a gente não veio aqui para guardar nossos segredinhos também, mas eu acho que a gente veio para dividir conhecimento, né? Eu gosto disso, eu gosto muito de ensinar, eu tenho um pouco desse perfil de pedagoga, né, de ensinar, e muitos pedidos. Então, passando informação mais a público para vocês, estou abrindo vagas para cursos VIPs. Aí vocês me procuram para saber qual que é a área que vocês querem, seja aplicação de enzima, mesoterapia pressurizada, até o Eros, porque existe cursos mais profundos, tem coisas que a gente aprende no dia a dia e eu gostaria de estar dividindo com o pessoal da estética, médicos, enfermeiros, esteticistas, todos os que estão englobados nesse rumo estético. Como que as pessoas fazem para ter mais conhecimento, ter mais informações, saber quando que tem as turmas, quando que vai começar? Bom, a gente está fazendo individual, porque a gente faz aqui no consultório mesmo, para a gente ver a prática, que é muito mais gostoso, né? Daquela corre-corre, de saber como que se monta uma mesa, como que retira rápido, para já receber o outro paciente. A gente está conseguindo fazer já as inscrições pelo WhatsApp. É presencial, mas com número muito reduzido, porque eu tenho número de pessoas reduzidas no consultório por causa da pandemia. Sim. Todo mundo, né, com máscara, avental, gorro, propé, para manter a segurança de todo mundo. Mas o mais importante que eu queria passar sobre o curso é estarem aqui no dia a dia, recebendo as minhas clientes, porque existe um trabalho por trás de recepção, de carinho, né, de acolhimento, e depois que a gente vem com o tratamento. Porque nem sempre a cliente vem com uma ideia do que ela precisa, mas eu que vou saber realmente o que ela precisa, que às vezes não é o que ela precisa, o que ela está escolhendo para ela. Então, é bom estar aqui no dia a dia. A teoria é boa, mas a prática é melhor. Às vezes, né? Sim, a pessoa vem aqui buscando algo que nem é a necessidade dela, né, doutora? A maioria das vezes. A maioria das vezes. Eu quero fazer, mas não, é a sua região do rosto. Ou, às vezes, a olheira que dá, ou as manchas, que dá aquela impressão de envelhecimento. E aí você faz o procedimento simples, um microagulhamento de clareamento simples, e já dá aquele brilho, né, aquele contraste no rosto. E aí, a autoestima já vem. Maravilha, doutora. Adorei mostrar aqui na prática, fazendo o procedimento do Eros, porque as pessoas veem sendo realizado, ela já mata aquela curiosidade, né? Sim, não, muito, muito bom. E eu tento deixar mais próximo deles os resultados no Instagram. Eu sei que eu não falo muito no Instagram. Doutora, já passa aí o Instagram da Beleza do Ego, que é fantástico. Ela mostra, realizando os procedimentos, fotos de antes e depois, e é sensacional, dá aquela animada na gente. E assim, gente, são fotos reais das minhas clientes. Tem gente que me manda, mas isso é real, é verdade? Esse resultado é verdade, gente. É das minhas próprias clientes. Eu não posso resultados de outras pessoas. Vocês verem que é um pouco, né, com um pouco profissionalismo, porque sou eu mesmo quem faço, mas a gente vai deixar mais profissional o Instagram. O Instagram, gente, é Beleza do Ego, tudo junto, @Beleza do Ego. Estou esperando lá vocês curtirem e comentarem nas minhas fotos. O Instagram está aí na tela. Doutora, quero te agradecer por nos receber aqui e a gente volta, viu? Volta. Gente, é localizada aqui a Beleza do Ego, no prédio SB Medical, no bairro Jardim Cuiabá. A sala é 1608. Para quem não tem meu telefone, no Instagram tem toda a localização, meu WhatsApp. Meu secretário está aqui o dia inteiro, então podem aparecer que ela vai atender vocês.
E a doutora Letícia sempre elevando a autoestima das cuiabanas e de todo mundo que dera a passadinha aqui pela Beleza do Ego. Muito obrigada novamente por nos receber aqui e até a próxima, doutora. Obrigada, gente. Mas o meu foco principal na Beleza do Ego é a autoestima. Então, é a saúde mental. A gente está aqui para cuidar por inteiro. Verdade. Maravilhoso, né? Adorei o bate-papo com a doutora Letícia. Tenho certeza que vocês também. Mas o Elg Você continua. Vamos diretamente para o estúdio com mais uma entrevista sensacional. É rapidinho. E agora, no nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo, como sempre, cheio de informação. Vamos falar sobre tipos de investimentos. É isso aí, minha gente. Vocês que estão aí pensando em ampliar seu patrimônio, aumentar sua renda mensal, ter aquele dinheiro reserva para alguma emergência. Fiquem atentos. E para isso, estamos recebendo ele novamente, Leonardo Silessarenko. Olha, que prazer tê-lo aqui com a gente mais uma vez. Prazer é meu, Elga, estar aqui novamente com você. É sempre uma grande alegria poder compartilhar um pouco do nosso trabalho, um pouco da nossa vivência e trazer de alguma forma alguma experiência e contribuição para a nossa sociedade. E é muito importante, né? Eu acho que, Leonardo, falar de investimento é algo que as pessoas ainda têm receio pelo desconhecido, né? É algo bem desconhecido ainda. As pessoas acabam tomando algumas decisões na sua vida e com o trabalho, com o envolvimento no trabalho, elas focam muito no trabalho e esquecem que aquilo que ela vai acumulando ao longo da vida precisa também, de alguma forma, trabalhar por ela. Isso. Na verdade, eu acredito muito que o ser humano, se ele tiver uma certa disciplina e uma educação, que a gente chama de educação financeira, ele pode prosperar com 2 ou 3 vezes mais rápido e 2 ou 3 vezes menos tempo atingir aí uma paz financeira e um equilíbrio financeiro para a sua vida, o que é muito importante, né? Nossa, ter uma vida sem preocupar com dinheiro, né? Ajuda. Aquelas contas mensais não ser algo que te assusta. Não, a vida é mais leve, né, Leonardo? Com certeza. A gente tem alguma experiência com alguns clientes que a gente geralmente desenvolve, né, a educação financeira. A gente percebe que muitos têm uma dificuldade enorme na educação de entender, enfrentar o problema, interpretar o seu número, entender qual é o seu número. Sim. Uma vez interpretado qual é o seu número, o número que representa a sua despesa, o seu custo fixo mensal, fica tudo muito mais fácil para você tentar trabalhar em cima disso alguma margem para que você possa ter uma gordura que você consiga armazenar mensalmente em algum tipo de aplicação, algum tipo de projeto que você venha querer desenvolver ao longo da sua vida. O nosso último bate-papo foi sobre Exato. Planejamento. Exatamente. Né? É o dever de casa de todo mundo, né? É o dever de casa, mas uma vez feito esse planejamento, né, aí é a hora de você definir aí os seus sonhos, e isso parte necessariamente de acumular. Né? Então, você precisa entender, interpretar quais os principais tipos, né, de investimentos que existem e que você pode lançar mão com o nível de sofisticação que você entende que faça sentido para a sua vida, com o tempo de investimento que você precisa respeitar para que aquele recurso acumule o valor que você deseja. Então, existem aí hoje no mercado aproximadamente uns 7, 8 tipos principais de investimentos que a gente imagina para que se possa fazer com recurso. Isso tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica e também desde o centavo que você economize até os milhões que podem ser economizados por um grande investidor. Eu acredito e consigo assim mostrar para vocês que eu acredito em ter no máximo uns 7, 8 modalidades de investimentos financeiros hoje.
Primeiro deles é imóveis. Segundo, ouro. Terceiro, moeda, como por exemplo o dólar ou de outras nações. Quarto, fundos de investimentos. Quinto, ações. Depois é um híbrido desses dois últimos, que seriam as carteiras administradas, que é ações mais fundos de investimentos. É uma mistura dos dois, é uma composição dos dois. Depois a gente ainda poderia elencar colocação privada nas empresas, que eu acredito ser aí uma grande oportunidade que vai trazer mudanças significativas não só no Brasil como no mundo. E a gente vai explicar cada uma destas, né, com um pouco mais de detalhe. Tá? Se me permite, Elga. Com certeza. Imóveis. O que é investir em imóvel? Você comprar um apartamento, comprar um terreno, comprar uma casa. Isso. Só que você tem que entender os custos que representam esse investimento. Quando você faz a aquisição de um imóvel, tipo um apartamento, uma casa, um terreno, você precisa passar do nome do vendedor para o nome do comprador. Você que está adquirindo, que está investindo, você é o comprador. Então você precisa saber que existem impostos, que é o ITBI, Imposto de Transição Bens. São impactantes, né? Exato. O ITBI ele é um imposto que gira as alíquotas lá. Exatamente, ele inicia em 3%. Então, você vai ter despesas cartoriais para registro da escritura, para fazer a escritura, para fazer o registro da escritura, além do ITBI. Né? Você vai ter num imóvel, provavelmente, você vai ter uma despesa recorrente anual, que é o IPTU. Você vai correr o risco, se for um apartamento, de você alugar ou não. Né? Então, é uma receita que você pode ter ou não. Se você não tiver o apartamento ou o imóvel alugado, você vai ter que arcar com as despesas, tipo IPTU ou condomínio. E aí, algo que seria um investimento passa a ser uma despesa, né, uma Leana? despesa. Né? E vai trabalhar também a hipótese da venda do imóvel. E na venda de um imóvel, se ele avançou, ou melhor, se ele evoluiu, valorizou o preço dele ao longo do tempo que você ficou com ele, você vai, no momento da venda, ter que aferir, né? Vai ter que pagar um imposto chamado ganho de capital, que é um valor de 15% sobre o valor do imóvel. Né? Então, eu não sabia desse. Então, suponha que você tenha comprado um imóvel por R$100 mil e tenha vendido por R$200 mil. Você paga você também tem um imposto? spread de ganho de R$100 mil, entre 100 e 200, que é o valor que você comprou pelo valor que você vendeu. Você vai pagar 15% sobre o ganho desse capital, sobre os 100 mil que você ganhou. Você vai ter que pagar um boleto no mês subsequente à venda do imóvel de um valor de aproximadamente R$15 mil, que é o ganho de capital. As pessoas costumam optar, até por comprar imóveis, por achar mais fácil lidar com aquilo ali. Porém, se você vai colocando tudo, escrevendo se você vai colocando no todas lápis, as despesas, na ponta do lápis, você vai quando você for enxugar aquilo. Exato, Elga. E é bem interessante isso que você colocou, porque muitas vezes as pessoas ficam empolgadas em fazer uma aquisição de um imóvel, e o imóvel tem ainda um fator complicador, que ele não tem liquidez. Não é como uma aplicação bancária. Você não consegue vender um imóvel, a menos que seja algo muito tentador, você não consegue vender em menos de 15 dias, 30 dias. Para você vender um imóvel mais rápido, é o que a gente estabelece, né, com uma nomenclatura de venda forçada, com desconto de 30% do valor de mercado, e liquidação, que você ouviu falar muito, que é um desconto de 50% do valor de mercado do imóvel. Seria um desespero, a pessoa está precisando vender. Você vai falar, vou vender rápido, a preço de liquidação. E você paga um pênalti por isso, e essa penalidade que você paga tá dando um desconto da ordem de 30%, 40%, 50% do valor do imóvel, para você ter um pouco mais de liquidez. Então, esses são os prós e contras de você ter imóvel. Falamos do primeiro. Ok. Agora, indo para... Vamos falar do ouro. Ouro, eu particularmente, eu sou contra investir em ouro. Sério? Por quê? Sou contra. O ouro, você gasta muito para procurar ele. Né? A conta começa daí. Começa daí. Você tem algumas questões ambientais, até porque
Existem garimpos, existem Sim. empresas mineradoras de ouro que são empresas muito sérias, mas a gente sabe as dificuldades ambientais que esse tipo de negócio pode propiciar. Hoje, né, a legalização ela é muito mais rígida e tem muitos negócios sérios, mas a gente sabe o custo que é extrair ouro da natureza, né? E se você for ver, ouro não gera renda. Ah, mas você pode vender, mas ele não gera, ele não tem, isso não serve para nada. O ouro não serve para nada, a não ser... Não, mas não serve. Ele não faz, ele não tem efeito, ele não tem efeito fundamental, ele não é um bem necessário como uma semente de soja, como um alimento que é produzido. Você faz o quê? O ouro não tem fundamento do ponto de vista de necessidade. O ser humano não, ele vive sem. Sim, então, entendi. A gente não tem a utilidade, né? Porém ele tem um valor de moeda, porque é uma pedra preciosa. Mas se você for ver ele, você extrai ele, paga para manter ele em segurança, tá? E invariavelmente, ocasionalmente o ouro tem altas significativas, mas sem exceção, todas as vezes ele desaba. E se mostrou historicamente ser um investimento inferior a títulos públicos, ações, renda fixa, enfim, toda a modalidade de investimentos. Então, eu particularmente, eu não recomendo a compra de ouro. Olha, informação muito importante. Independente, isso é um pouco polêmico, mas a gente está disposto a discutir e debater o tema. Eu particularmente comungo desta opinião que é de dois gurus também a mesma opinião, pessoas que eu respeito muito. Um é o Ray Dalio, considerado um dos melhores investidores e gurus de finanças de Wall Street. E o outro é Warren Buffett, que é hoje considerado o segundo ou terceiro homem mais rico do mundo, baseado em investimentos, também investidor em finanças. Eles são contra investimentos em ouro e eu também. Tem muito fundamento isso. Gente, viu? Ouro. Vamos colocar um X no ouro. Falando agora, indo para um terceiro tema, que seria fundos de investimentos. Fundos de investimentos. Leonardo, vou pedir para você segurar um pouquinho, deixar as pessoas aí na expectativa que a próxima dica, né? Vamos falar de fundos de investimento. Tá bom. Mas antes disso, eu vou chamar o intervalo, mas a gente já volta, é rapidinho. Estamos de volta com esse bate-papo interessantíssimo. Eu estou aqui, estava conversando com o Leonardo no intervalo, preocupada se vai dar tempo para falar sobre tudo, porque está muito interessante essas dicas, né? Trazer as pessoas assim para ter uma intimidade maior e começar a refletir sobre isso, que isso faça parte da vida das pessoas, né, Leonardo? Exatamente. E voltando ao tema, né, que a senhora tinha abordado, que é fundo de investimentos, a gente imagina que as pessoas acabam imaginando que é algo complexo, um fundo de investimento, e acabam ficando à parte desse mercado, quando na verdade existem fundos de investimentos como produtos de prateleira de bancos, de instituições bancárias, que você pode perguntar ao seu gerente do banco, você pode ir atrás dessas pessoas mais especializadas ou agentes financeiros, ou indo no próprio banco que você é correntista e buscar esses produtos de prateleira, esses produtos de varejo que efetivamente existem hoje dentro dos bancos, a possibilidade de você investir em algum fundo de investimento, que pode ser um fundo de investimento imobiliário, um fundo de investimento em participações, fundos de coberturas, fundos multi-exclusivos, fundos multimercados, que são cotas de possíveis empresas ou negócios que você participa com um quinhãozinho de dinheiro e conforme aquele bolo vai crescendo, você vai tendo os seus dividendos e também a sua renda daquilo ali que pode representar um investimento favorável, né? E não é algo assim
nossa, complexo, né? Não, uma vez... É um produto pronto já. É um produto pronto que você pode, ou você pode criar um fundo de investimento, se você efetivamente fez um evento de liquidez na sua vida significativo, você pode ter o teu fundo de investimento, você pode criar o teu fundo e administrar o seu patrimônio financeiro lá dentro. Mas na maioria das vezes você pode comprar cotas de fundos e participar com os ganhos e avanço, evolução desse investimento, desse fundo de investimentos dentro da instituição financeira que você tem. Então, fundos de investimentos, na verdade, eles podem se classificar basicamente por fundos ativos e fundos passivos. Os fundos ativos são aqueles que você tem um administrador do fundo, você tem um gestor financeiro, você tem auditoria de balanços. Existe toda uma hierarquia, uma estrutura que faz essa estrutura funcionar e ela trabalhar em função de dar resultado para o teu dinheiro que está ali dentro. O teu parco recurso que você investiu dentro do fundo, ele tem, os administradores têm como meta sempre superar fundos de índice, que são fundos de bolsas conhecidas. Tá? Então, esses são fundos ativos. Eu, particularmente, não gosto. Eu já ia te perguntar. Eu particularmente não gosto porque um fundo ativo, ele é um fundo que ele demanda muitas taxas e tem um custo muito alto. Quem vai ter a casa no final do dia ou no final dos tempos de uma década ou 2 décadas, daquele teu recurso que você investiu no fundo de investimento ativo, quem vai ter casa na praia não vai ser você, vai ser o agente financeiro. Entendi. Os bancos vão até brigar comigo, mas pasme, 70% do lucro que o teu dinheiro afere dentro de um veículo desse financeiro como um fundo de investimento ativo, quase que 60%, 70%, é drenado em taxas de administração, taxas que são pagas de impostos, porque para o fundo se superar ou superar índices, as pessoas vão tradeando, vão comercializando as cotas do fundo para tentar fazer o fundo crescer o bolo. Então, eu particularmente recomendo outras modalidades, como fundos de índices, que eu chamo de fundos passivos. Você aponta para índices de bolsas de valores em países ou nações, pode ser o Ibovespa, que é no caso do Brasil, principal bolsa de valores brasileira, pode ser o S&P 500, que é as 500 maiores empresas norte-americanas, fundos de índices de nações, Nikkei, que é a japonesa, ou a bolsa chinesa, então são fundos de nações. Quando você aponta o teu fundo passivo, o fundo que você investe, que seja um fundo passivo, que é um fundo de índice de bolsa, ele não tem todos aquela estrutura organizacional de um presidente do fundo, não tem aquela estrutura de um gestor de fundos que precisa ficar indo a mercado comprando e vendendo. Ele aponta para as 500 maiores empresas e o que elas performarem, o teu dinheiro vai estar avançando no tempo. Então, eu particularmente acho muito interessante já essa modalidade de investimento em fundos passivos, mas ele exige um nível de requinte um pouco maior do investidor e um conhecimento um pouco maior, que você pode adquirir com agentes financeiros ou com o próprio banco que você é correntista. Que ele já tem um sistema de passar essa informação, dar esse treinamento, né? Exato. É um treinamento, né? Você tem que ter um pouco mais de aprendizado, e isso vai fazer você criar um pouco de educação financeira, e conhecimento nunca é o bastante, Com né? certeza. E nunca é de menos, né? Sempre vai te apoiar. E eu acredito que a tendência hoje nos leva para isso. Exato. Então, assim, fundo de investimento seria o terceiro principal modalidade de investimento que existe hoje. Eu entendo também que ações está muito em voga. A gente vê a nossa Bolsa Brasileira aí, ela está comercializando a 120 mil pontos hoje, 113 mil pontos hoje. Ontem teve uma queda significativa de quase 5 pontos, 5%, devido aí à comunicação emblemática do nosso presidente na última sexta-feira, que fez aí uma intromissão na Petrobras. Isso gerou um desconforto enorme. A ação da Petrobras ontem despencou mais de 21%. Você imagina se você tiver um dinheiro na Petrobras e em um dia útil o teu dinheiro reduzir em 20%. Né? Então tem que ter estômago. Logo, ações é o quê? Longo prazo. Então você precisa pensar no longo prazo para você investir em ações. Então, é muito importante você ter esta sensibilidade antes de fazer
a alocação do seu recurso numa modalidade de investimento como ações. Não é um Longo mercado prazo. para aventureiros, né? Existe muito day trade, que as pessoas falam que é aquela pessoa que compra e vende no dia. Tudo bem, você pode ganhar 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 dias, mas uma hora você perde. Então, assim... E quando você perde, geralmente é algo significativo. E tratar o teu parco recurso, que você conquistou com tanto suor, como um jogo, uma jogatina, eu acho que é um pouco de falta de consideração com você mesmo. Né? Entendo. Então, esse seria um quarto modalidade de investimento, ações. A quinta que eu enumero seria carteiras administradas, que é um mix, uma mistura entre fundos mais ações. E renda fixa, onde você pode estar colocando uma série de modalidades juntos, colocando isso dentro de uma carteira para que ela prospere em termos de investimentos. O sexto seria a renda fixa. A renda fixa hoje no Brasil, ela caiu muito o rendimento dela, ela trabalhava em 2 dígitos até 2 anos atrás, né, por conta da Selic. Como a Selic caiu a 2%, uma taxa muito baixa, a renda fixa hoje no Brasil não consegue mais remunerar. Seria interessantíssimo a gente aprofundar nessa modalidade, que é muito interessante. A renda fixa, na verdade, é você, correntista, né, investir num produto de prateleira de banco, um CDB, RDB, aquilo é uma renda fixa, né? Então, quando você faz esse investimento, na verdade, você, investidor, correntista, você não está investindo, você está emprestando dinheiro para o banco ter o dinheiro para comprar e redear, travar os ganhos dele, que ele sempre vai ganhar. Né? Ele sempre vai ganhar. Travar os ganhos dele comprando títulos públicos do governo federal, que vencem lá em 2030, 2040, 2050. Como esses títulos públicos deixaram de ser atrativos, o governo federal já não consegue lançar tantos títulos públicos como ele conseguia, e os bancos não se sentem tão atraídos para comprarem, porque eles não remuneram mais. Logo, os bancos não conseguem oferecer produtos que sejam competitivos e que nós, réis mortais ou correntistas, temos vontade de comprar. Sim. E por que o governo lança títulos públicos? O governo lança títulos públicos por causa da ineficiência da máquina pública. Como a máquina pública tem muita dificuldade de estabelecer um orçamento e cumprir aquele orçamento, como existem rombos orçamentários, o governo lança mão de papéis para levantar dinheiro para cobrir ineficiência pública, que seria os rombos orçamentários. Então, esse seria o sexto tipo de modalidade de investimento, que seria a renda fixa. E, por último, eu consideraria o que a gente chama de colocação privada nas empresas, que é o private equity, que é você começar a perceber que você tem alguns dons e falar, não, eu quero participar da administração dessa empresa, você precifica um negócio e compra uma participação que seja 5, 10, 15, 20, 50, 60% de um negócio e participa dos ganhos daquela empresa, que pode ser através de uma remuneração que é estabelecida em acordo de acionistas e numa eventual venda da empresa, a precificação da empresa, você tem o valor de empresa que é comercializado no momento da venda e você vai ter a tua participação, a sua participação ali na venda. Então você pode ganhar em 2 pontas, né? Ou até mais, dependendo de como você estabelece as relações na entrada de uma empresa, que é o que a gente chama de colocação privada. Ou colocar privadamente, criar um CNPJ e criar uma empresa de uma usina fotovoltaica. Também é uma forma de você interpretar como colocação privada de um negócio que você entende que vai te dar um retorno. Isso aí também é algo que... Investimento também, nada muito rápido. Sim, mas apesar de que existem negócios que a gente está falando aí de retorno, taxa de retorno em 1, 2, 3 anos, o que é muito atrativo. Você imagina todo o capital que você investe em 2 anos, 2 anos e meio, você ter ele de volta. Significativo, é bastante atrativo. Então, baseado aí num exemplo simples, um imóvel, quando você compra, ele te dá um retorno do aluguel na ordem de menos de 0,5%. Então, para você ter o capital de volta no imóvel, você vai precisar aproximadamente 200 meses. Né? Nossa. O que isso representa? Quase 20 anos. Bastante tempo. Este é o tempo de retorno de um imóvel hoje residencial. Então, não vale a pena. Existem outros investimentos muito mais rápidos. Muito mais rápidos. E é por isso que você tem a opção de fazer o que a gente chama de colocação privada, que é o 7º e último
modalidade que eu entendo que faz mais sentido a gente pegar o recurso e investir, porque você tem um retorno maior, você pode ter uma receita recorrente, o que é muito importante, né? Ter um prolabore em função da tua entrada na empresa, o que é debatido, discutido e sedimentado, estabelecido, solidificado no que a gente chama de acordo de acionistas. Tudo que é feito na largada, né, tudo que é feito contratualmente, estabelecido em regra de contrato, assinado, é tudo muito mais fácil do que tentar resolver isso depois. Então, em se tratando de colocação privada nas empresas, que é o que a gente chama de private equity, que é você acreditar no potencial de alguma coisa para geração de riqueza, para você viver daquela renda e daquela riqueza, né, que o negócio gera, é necessário bem estabelecidas regras contratuais. Essa é a dica que eu dou. Maravilha. Deu tempo, né? E deixou uma mensagem assim bem grande de que temos que criar mais interesses, abrir os olhos para esse mercado, nos informar mais, fazer que isso ficar mais íntimos, né? Com certeza, Elga. Você colocou um ponto que eu acho extremamente importante e relevante, que é a disciplina e a educação. A educação de graça, você precisa dedicar, né? A educação financeira, assim como a disciplina em fazer ou se propor a fazer alguma coisa, ela é decisiva para você sair do estado onde você encontra para atingir os seus objetivos. E não existe barreira que não possa ser rompida pela vontade e pelo sonho de um ser humano. É possível, né? Sim, com certeza. Não é nada assim é totalmente inatingível. As pessoas olham para o mercado de investimentos como algo inatingível. Falar, não vou dar conta, vou perder dinheiro, não vou saber operar, fica naquela insegurança. E na indecisão, sabe, procure um profissional que, porventura, possa, de repente, te orientar, auxiliar no que for melhor, até mesmo para você poder, com tempo, tomar as melhores decisões. Sim, alguém para tomar as decisões para você também, né? Exato. Eu acredito que o futuro dos investimentos eles vão estar muito mais canalizados para a geração de riqueza, que é investir nos negócios, nos negócios que existem. Porque investir em negócios representam oportunidades. Gerar oportunidades é gerar emprego, gerar dignidade, que é a comida na mesa do trabalhador, das pessoas, do colaborador. Isso gera um nível de satisfação que você não encontra no dinheiro. O dinheiro não traz a felicidade, gente. O que traz a felicidade é você ter a capacidade de, depois de ter toda uma trajetória, ter tido um sucesso, ter condições de ajudar o próximo, ter condições de doar e de presentear. Falando nisso, já fez um gancho para a nossa próxima pauta, né? Podemos. Achei muito interessante essa questão da doação, de fazer as pessoas também terem contato com essa sensação. Exato, e a doação, ela se estabelece pelaquilo que você acredita, por aquilo investir e doar para aquilo que você acredita e crê, e não o que os outros apontam, tá? Porque ninguém melhor do que você sabe o esforço que você teve para atingir os seus objetivos e chegar no momento de maturidade para poder realizar alguns sonhos. E os sonhos passam necessariamente, Elga, por presentear, e presentear é doar. Maravilha, viu? Já fiquem curiosos. Nossa próxima pauta vai ser interessantíssima. Leonardo, sempre um prazer bater esse papo. Eu sempre saio melhor, sabe? Com a vontade de aprender mais, né? Quebrar esse medo que eu também transito assim, nesse segmento cheio de insegurança. Mas tudo a gente pode virar essa chave, né? Se dedicar e aprender e mudar a vida. Eu tenho uma frase que eu levo comigo, só para encerrar, chama-se, eu coloco, às vezes, para o meu time, para as pessoas que estão no meu entorno, né, que é gosto pervertido, contentar-se com a mediocridade quando o ótimo está ao nosso alcance. Olha! Fazer o nosso melhor é sempre necessário, né? Olha, super mensagem, né? De um incentivo, não tem como não ter, né? Se conectar com esse sentimento. Leonardo, quero te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente. Estou te esperando novamente. Tá bom. Vamos marcar uma
uma nova Arrumar bate-papo. um espaço na sua agenda, a gente já está aqui novamente juntos. Sempre um prazer. Obrigada. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta, sempre às 21h30. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente, dar a sua sugestão? Nossos canais de comunicação estão aí na sua tela e tem também o nosso canal no YouTube e essa entrevista já está lá disponível para você. É só acessarem e se inscrever. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.